Estamos começando o programa Frente a Frente. Hoje, há praticamente 2 meses de completar metade do seu mandato, eu estou aqui com a presença do prefeito municipal de Tramandaí, Luiz Carlos Galto, ao qual nós vamos conversar um pouco sobre um resumo aí do que aconteceu nesses primeiros 2 anos de mandato e também perspectivas aí para os próximos 2 anos, ao qual o prefeito estará no comando do município. Então, em primeiro lugar, prefeito, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, essa oportunidade de conversar frente a frente com o senhor. E era uma entrevista muito esperada pelas pessoas, né? Então eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer o agradecimento pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Correio do Imbé, pelo programa Frente a Frente. Obrigado. Primeiramente, também agradecer Wagner Freitas, o Renato, do Correio do Imbé, a possibilidade da gente dialogar com a comunidade. Isso é importante para que a gente possa levar as informações, porque a sociedade, às vezes, ela não tem essa possibilidade do dia a dia saber daquilo que nós estamos realizando ou daquilo que nós não estamos realizando em termos de gestor público. E é importante que a gente possa fazer essa prestação de contas. Portanto, já é 1 ano e 9 meses que estamos à frente do governo e sabemos que, às vezes, a sociedade não tem as informações que nós deveríamos, às vezes, canalizar pelos meios de comunicação. E esta é uma grande oportunidade, no Frente a Frente, a gente puder fazer esse debate, essa entrevista, enfim, informar aquilo que nós podemos, aquilo que nós não podemos fazer em termos de gestão pública. Prefeito, a gente está aqui no seu gabinete, aqui toma-se decisões importantes para o município, decisões de gestão. A pergunta que eu lhe faço, ainda depois de todo esse tempo, lhe assusta alguma coisa em vir para cá como prefeito e saber que pode acontecer diversas ações positivas ou negativas durante o seu dia? É verdade. Eu brinco cada dia que a gente vem ao gabinete, cada dia que a gente vem para despachar, que a gente mata um leão por dia. Nesse sentido, ele ressuscita às vezes no final da tarde. Portanto, a decisão de gestão, ela é muito isolada dentro do gabinete, dentro de um ambiente que muitas vezes tem que tomar uma decisão e nós tomamos a decisão, tentamos pelo menos tomar uma decisão sempre da melhor maneira possível e com interesse particular não pode nunca se sobrepor ao interesse coletivo. Isso eu sempre eu penso que muitas vezes tu tem um desgaste por tomar decisões e às vezes o gestor ele não pode se omitir às vezes até de uma decisão que possa desagradar parcela às vezes da própria comunidade ou das pessoas em particular. Muito se luta numa eleição para se estar aqui, é verdade. Né? E a gente sabe que a eleição ela acaba tendo um dimensionamento muito maior da cidade, porque se está diretamente na rua, né? Houve alguma frustração entre eleição e efetivamente estar no comando do município? Não é que seja frustração, mas a expectativa sempre de cada um de nós, quando colocamos o nosso nome à disposição, e eu, vamos dizer, eu sou novato, eu sou neófito em termos de político, porque eu venho de um segmento, sou militar, então eu entrei muito tarde na questão política partidária, né? Mas eu acredito que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode fazer a mudança, mas como militar, às vezes a gente se frustra muito, porque os preceitos morais e éticos da caserna, às vezes, conflitam muito com as questões políticas partidárias dentro de uma gestão. Portanto, nós entramos com a ideia que nós podemos fazer, sim, muita coisa, mas também, ao mesmo tempo, sabemos das dificuldades econômicas por que passa, e isso não é só na minha gestão, ela já vem, a gente sabe que gestores anteriores no país inteiro, desde 2016, com uma situação financeira no país que atingiu todos os municípios. Portanto, frustrou todos os gestores que já vêm ao longo dos últimos anos no sentido das questões de arrecadação. E se nós não tivermos dinheiro, se nós não tivermos a situação financeira de cada município, e hoje nós vemos, por exemplo, Porto Alegre, é um exemplo da capital que inclusive parcela o salário dos servidores. Mas não é que cada gestor queira fazer ou tomar essa atitude, muitas vezes, até sacrificando os servidores públicos, mas é a questão econômica que reduziu o orçamento de cada município. E isto faz com que tu não consiga investir muitas vezes.
É que nem a nossa casa. Eu sempre dou como referência a nossa família. Tu quer comprar para o filho o tênis, a roupa para a esposa, trocar de carro, fazer reforma na tua casa, mas tu não tem dinheiro. Ou se tu quiser realmente fazer tudo isso, tu te encalacra no cheque expresso, no empréstimo, e as prefeituras têm que ser igual. O gestor tem que diminuir gasto, tem que diminuir despesa mês a mês, tem que otimizar todos os recursos, procurar fazer novos contratos com menores preços, qualidade, enfim. É um dia a dia, que cada dia é um dia que a gente vai nesta luta. Falando em dia a dia, tem algum momento do seu dia que o senhor não pensa em política? Tem, com certeza. Tem alguns dias, eu brinco assim, eu devia ter conversado com o meu adversário, Edgar Rapac, meu amigo Rapac, se ele tivesse me aconselhado, eu não sei se a gente entraria. E talvez as pessoas, quando entram na política, às vezes, porque a gente tem o ideal, a gente quer ajudar a sociedade, como todos os governantes que aqui passaram no nosso município. Na última data comemorativa, a semana do município de Tramandaí, do aniversário dos 53 anos, eu fiz uma referência a cada gestor que passou aqui no nosso município, porque cada um deles deixou de si, se entregou em prol do município. Então, isso nós temos que reconhecer sempre a questão de cada gestor, se ele não fez mais, às vezes, porque não pôde também. E isso a gente tem que ficar muito claro, porque a gente pode ser adversário político numa questão de eleição, mas nunca há inimigos, ou desejando que cada um, não ressaltando aquilo que ele fez de bom, da importância que cada governante que passou na nossa cidade deixou um legado. Deixou a sua marca na história e certamente eu vou deixar também. Alguma coisa nós vamos deixar para o nosso futuro. O senhor fala em amigos e inimigos. Durante esse período que o senhor está na política, o senhor acha que colecionou mais amigos ou mais inimigos? Olha, a gente pode contrapor assim, que a metade ou não na metade, as pessoas às vezes não entendem. E perdeu amigos? E perde-se amigo. Isso é muito lógico. Depois as pessoas acabam tendo saudade dos ex-prefeitos. No momento, às vezes, a gente desagrada por atitude, por atos que tu tenha que tomar em razão da gestão, da administração. Mas eu tenho certeza que também as pessoas compreendem muito. Nós temos procurado levar todas as vezes, como agora nós estamos fazendo, de informar a comunidade que as dificuldades financeiras faz com que, às vezes, o gestor não consiga aplicar os recursos necessários para aqueles resultados esperados. E cada eleição, cada gestão, há uma expectativa muito grande da sociedade para que a gente possa realmente transformar o nosso município ou os municípios em geral. E às vezes a gente não acaba acontecendo aquilo que se espera, aquilo que o próprio eleitor espera naquele momento. Mas tenho certeza que ainda nos resta mais 2 anos e 3 meses. Eu tenho certeza que nós daremos a resposta à nossa sociedade. Talvez 100% não, mas grande parte daquilo que nós nos propomos vai acontecer em Tramandaí. Dentro desse cenário, o senhor acha que o poder aproxima ou afasta mais as pessoas? Às vezes afasta. Às vezes afasta o poder, porque ele é muito isolado. Nós tomamos decisões de gabinete isoladamente também, claro, com um conjunto dos secretariados, mas não é com o conjunto da sociedade que a gente consegue tomar cada decisão. A decisão são em termos administrativo interno e às vezes acaba o poder afastando um pouco mais as pessoas da relação, do convívio, e as pessoas às vezes não nos veem, às vezes, junto à comunidade, como a gente acostumava fazer, estar mais presente, e isso faz falta. Tenho certezas que nós temos que sair mais do gabinete, nós temos que estar mais nas ruas. Eu tenho tentado diariamente fazer essa interlocução mais próxima da comunidade, mas os afazeres administrativos acabam, às vezes, não deixando que tu esteja, às vezes, junto à comunidade. Isso é muito importante, que nós, gestor, possamos estar mais próximo da nossa sociedade. Prefeito, agora vamos falar um pouco sobre o governo. No seu governo vem sendo respaldado muitas das ações desde o início dele pela Lei Federal 13.019. Contratações de OCIPs, que também algumas já havia em outras administrações.
a licitação dos quiosques, algumas alianças políticas que se tornaram, né, evidentes na comunidade. O senhor acha que essas ações podem, de alguma forma, ter tornado o seu governo alvo de tantos ataques? Olha, eu queria dizer o seguinte, a Lei 13.019, ela entrou em vigor em 2017, janeiro de 2017, no momento que nós assumimos o governo. Nós tínhamos o respaldo, às vezes, até de contratos, por exemplo, com asilo, contrato com a PAI, que obedecia a outra legislação. A partir da Lei 13.019, nós passamos a respaldar através de uma nova legislação. Então, já no início do governo, nós já tivemos o problema do repasse de recursos. Tivemos que adequar a legislação. Nós também fizemos esse chamamento público, essa contratação, por exemplo, das creches, que eram diretas, contratadas pelo município. Nós fizemos esse chamamento na 13.019. A questão da saúde, que vinha de uma outra metodologia também, que a gente sempre respeitou, a maneira dos contratos, mas também houve uma mudança da empresa que saiu da Futura, por uma IAG, pelo um contrato emergencial. Tudo isto acaba, às vezes, naquele momento, não sendo muito aceito, não sendo muito visto com bons olhos, enfim, mas nós queremos fazer dentro dos princípios legais. Eu quero sempre pautar nossa gestão, a administração, pelos princípios da legalidade, dentro daquilo que eu acho que é correto, que é legal, que é econômico para o município, que tu venha de um contrato de 1,5 milhão, que tu consiga reduzir gastos para que tu possa aplicar, às vezes, e muitos das economicidades que nós realizamos, às vezes acaba também causando uma série de interlocuções no sentido de contestação até da maneira dos novos contratos, da nova maneira de gestar. Dentro dessa questão das creches, o modelo novo foi através de aberturas de creches, através de um OCIP. Né? Deixou-se de comprar as vagas como era feito antes. O senhor acredita que isso tenha aumentado, efetivamente, diminuído, na verdade, o déficit em relação às vagas do município e pretende manter esse modelo até o fim ou há a possibilidade de ainda, com a necessidade de fazer compra de vagas em creches particulares? Na verdade, foi muito pertinente a pergunta com relação à questão das vagas. Nós temos, historicamente, a questão da demanda de vagas de 0 a 13, de 4 a 5 anos também. Nós tínhamos quase 500 vagas de espera quando nós iniciamos em 2017, 4 a 5 anos, que é uma demanda bastante grande. De 0 a 3, continuamos com uma fila de espera ainda, no sentido, porque cresceu a população, né, nesta faixa etária da educação infantil. Nós vimos a necessidade de fazer esta parceria com esta qualidade do ensino ofertado que tem lá em Canela, que tem em Três Cachoeiras e que tem em outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, esta contratação de OCIP desta maneira, no sentido para que a gente possa também receber do governo federal parte desses valores que não seja da contratação direta, que aí era 100% dos recursos do município. Numa contratação, nós temos a contrapartida do município e temos a contrapartida do governo federal. Isto acaba também, depois de 2, 3 meses de lançado, recebemos os valores pagos por cada criança na escola de educação infantil. E a qualidade do ensino, a gente temos que primar, Wagner, o meu objetivo, um deles na nossa gestão, é aumentar a qualidade do ensino, porque eu vejo que a educação é a principal arma do combate da pobreza, da ignorância, enfim, e nós temos feito de todas as maneiras para que a gente possa melhorar. Dando como exemplo, o IDEB de 2017 é feito a prova Brasil todos a cada 2 anos, 2015, 2017, nós tivemos pouco tempo para preparar os alunos e também os professores da Escola de Educação Fundamental, ensino fundamental do 5º ao 9º ano, que faz prova do 5º e depois do 9º ano. Nós aumentamos o nosso IDEB de 4,3 para 4,5, de 4,9 para 5,2, mais ou menos. Ou seja, 2017 nós temos uma nova prova IDEB de novo,
que vai ser talvez outubro de 2019. Nós queremos aumentar isso, mostrar que nós temos que melhorar cada dia, cada vez mais, a preparação tanto dos nossos alunos do ensino fundamental, como também dos professores e da escola. Então, esse é o grande objetivo que nós temos do ensino da educação infantil, passa para o ensino da educação fundamental e ensino médio, e que vai preparar para uma prova de vestibular para os nossos alunos da cidade. Dentro da área da educação ainda existe a questão que foi muito falada dos uniformes, o recurso que foi empregado, né, ele era um recurso destinado para a área da educação, só poderia ser utilizado nessa área. O senhor acredita que vai conseguir manter até o final do seu governo a renovação desses uniformes? Porque a gente sabe, querendo ou não, existe, né, o desgaste. Claro que são uniformes novos, provavelmente ainda até o ano que vem, pelo menos metade final, estarão ainda podendo ser usados, mas será uma política frequente ou o senhor acredita que daqui a pouco não conseguirá dar novamente esses uniformes lá na frente? Não, Wagner, eu vi muito importante. A importância que é a questão do bullying. Muitas vezes a gente vê, e tu conhece muito bem a realidade das nossas escolas, nós temos 3, 4 escolas, principalmente em região de grande vulnerabilidade, e ali nós vimos pessoas, crianças, que iam do chinelinho bastante com dificuldade, o calçãozinho, e outros alunos melhores arrumados, a questão da segurança na escola, esses 5.500 alunos da rede do ensino fundamental que receberam os uniformes, nós temos que ter essa manutenção. É muito importante que a gente possa investir no ano que vem também em uniformes e, quiçá, de repente, numa mochila, melhorar ainda mais esta relação do aluno com a escola, com a uniformidade, enfim. Foram 7 peças de uniforme que foram entregues a cada criança e eu tenho certeza que no início foi até uma resistência de algumas turmas maiorzinhas de adolescentes, mas depois eles viram os uniformes e gostaram dos uniformes e hoje nós vimos até fora do horário de aula as crianças usando o uniforme. Então, esse investimento é um investimento na educação, como também nós vamos retomar, falando em creche, a creche do Parque dos Presidentes é importante, que é uma proposta do governo federal e que acabou não dando certo nos municípios, nós vamos investir também. Nós vamos construir, está a licitação marcada para o mês de novembro, 2,5 milhões para a Escola Jorge Enéas também. Estamos construindo 9 salas de aula na Escola Nossa Senhora das Dores, estamos com reforma na Escola da Indianópolis, revitalizamos o refeitório e a cozinha da Escola Irineu Rapac, teremos obra no São Francisco, na Dom Pedro, enfim, é para melhorar cada vez mais a questão da educação. Então, a educação não só se restringe à educação infantil, mas o ensino fundamental, a questão da merenda escolar, é uma gama de responsabilidade de cada secretaria e a educação e a saúde, como tu sabe muito bem, tem muitas responsabilidades e os valores aplicados no município são 25%, obrigatoriamente nós aplicamos, né, que é constitucional para que a gente... E nós recebemos muitos recursos também vinculados do governo federal, do FNDE, do Fundeb, enfim, que possam fazer frente às necessidades e aplicar bem. Temos pedido para a construção de novas creches, também pedido para ônibus do governo federal, tentar emendas parlamentares, enfim, passar com o chapéu na mão. Prefeito, em relação à questão, a gente sabe que os prefeitos, uma das questões principais quando estão na gestão é serem auditados. O próprio Tribunal de Contas tem com Tramandaí aí pelo menos 2 passagens por ano, né? Ou seja, é um dos municípios mais auditados aí do estado, né? Por amostragem, vamos dizer assim. E a gente sabe que agora, no seu primeiro ano, também, assim como prefeitos anteriores, que foram apontados ou tendo que fazer reparação, ou até mesmo com correções aí em relação à sua forma de administração, o senhor também teve apontamentos no seu primeiro ano de mandato. A pergunta que eu lhe faço é, o senhor estava preparado para esse momento como gestor? Não, na verdade, nós sabemos que todos os gestores municipais têm essa auditoria frequente do Tribunal de Contas, e não é diferente de Tramandaí, como apontamentos, como devolução
de recurso onde o tribunal não entendeu como correto a sua execução, e não foi desvio, não quero aqui acusar nem quem passou, nem quem está, mas foi um entendimento, às vezes, do Tribunal de Contas no sentido da prestação de conta, de notas fiscais, enfim, de divergência naquilo que ele entende. Nós sabemos que já no primeiro ano nós tivemos apontamentos, fizemos as justificativas, esperamos que as justificativas sejam plausíveis e que sejam também consideradas, como nós tivemos, por exemplo, determinação do Ministério do Trabalho de buscar recursos da empresa futura para outros municípios, de pagamentos para outros médicos que prestaram serviço não conosco, e também foi feito esta retirada de recursos. O tribunal apontou, nós justificamos mais de 400 mil, enfim, uma dessas, que é mais tantas outras que ele vem frequentemente apontando, e que depois, no decorrer das justificativas e das informações, acaba aceitando e diminuindo às vezes, e outras vezes tendo que devolver o apontamento daquilo que, infelizmente, o gestor é o único que responde, que é o prefeito. Na verdade, não tem-se a responsabilidade solidária de todos que estão na administração, do secretário, do controle interno, dos contadores da prefeitura, do fiscal de contrato, enfim, passa por muitas e muitas mãos, na verdade, às vezes o próprio contrato. E o prefeito, ele assina o pagamento do empenho tão somente. Ele não tem como, na verdade, ele pegar as pilhas de contratos e verificar nota fiscal por nota fiscal, enfim, são documentos atinentes, às vezes, à Secretaria da Fazenda, à Secretaria de Administração, à própria Secretaria Gestora do contrato, muitas vezes. Portanto, nós estamos à mercê, às vezes, de um apontamento. Prefeito, em relação à questão da cidade, da malha viária, nós sabemos que o senhor recebe muitas críticas em relação à pavimentação, mas também sabemos que ao longo dos últimos anos há uma questão mesmo de que o município não vem conseguindo investir, até mesmo na última administração, no último ano, não conseguiu se investir em asfalto novo e até mesmo no recapeamento de ruas com asfalto quente. A pergunta que eu lhe faço, nesses meses que o senhor está na administração, que já são 21 meses, ainda não se conseguiu ver novos asfaltos, né? E foi em alguns trechos que apenas foi utilizado o asfalto quente. O que o senhor tem para dizer em relação a esse tema e quais são as ações que pretende fazer para recuperar a questão da malha viária do município nos próximos meses da sua gestão? Wagner tocou num ponto crucial da minha administração, que é a questão dos buracos. Eu reconheço da grande dificuldade que nós temos de fazer esse recapeamento asfáltico em razão dos custos, dos valores que sai o metro do asfalto. Na verdade, essa é uma grande dificuldade, aliada que esse ano de 2018, a quantidade de chuvas que assolou o estado do Rio Grande do Sul e que causou grandes estragos, que o grande inimigo hoje do asfalto é a água parada, é a água que fica retida e acaba deteriorando o asfalto, e ali nós tivemos prejuízos grandes com relação a várias e várias ruas da cidade, e a maior crítica que hoje eu recebo é com relação à questão realmente dos buracos, a questão do asfalto. O que fazer? Investir. Nós tentamos uma linha de crédito e a Câmara de Vereadores aprovou, que seria de mais de 11 milhões para a questão do asfalto do programa do Ministério da Cidade. 11 milhões e pouco projetos já para as ruas que nós iríamos fazer o recapeamento. Depois tivemos a aprovação de 5 milhões e 600, que está aprovado no Badesul, portanto seria cerca de 16 milhões para asfalto. O que aconteceu? O município está no calque, está no SPC, para o cidadão dos municípios. E esse SPC acabou, por vários motivos, de 2010, do segundo tempo, 2016, uma outra prestação, a questão do INSS. Então, tudo isso interferiu na busca desses recursos para que nós pudéssemos aplicar no asfalto. Agora, como notícia, nós vamos investir 1,7 milhão, agora nesses próximos dias, para fazer um recapeamento nos principais locais aonde nós estamos enfrentando algumas grandes dificuldades, mas não é tudo. Na verdade, hoje nós necessitaríamos em torno, no mínimo, de 20 milhões a 30 milhões para deixar a nossa cidade em melhores condições.
porque o asfalto é muito caro. Nós fizemos 10 mil metros de recapeamento, não, de reposição e de melhoria na Zona Sul, na questão da pavimentação, que é daquelas ruas que não tem asfalto, mas são com pedras ali, irregulares, né? Nós refizemos algumas ruas, cerca de 10 mil metros, mas temos a necessidade de investimento maior, sim, nesta área, tapa-buraco, de melhorias. Isso nós reconhecemos, que a grande crítica da nossa gestão, principalmente, é com relação aos problemas enfrentados com um grande problema de crateras, de buracos, enfim. Prefeito, muito falou-se na questão de dívidas, né, desde o início da sua administração, até mesmo dívidas passadas. Agora mesmo nós tivemos na Câmara de Vereadores a prestação de contas, né, do segundo semestre, né, da administração. O seu contador apresentou de que o município hoje tem em torno do total de percentual ao qual ele pode comprometer-se com endividamento, né, que sejam os parcelamentos, compreensão até mesmo de empréstimos. Os municípios eles têm um valor limite que é até 120% da sua arrecadação corrente, né, para fazer então essa contração de dívidas. Hoje, somente 48% está sendo comprometido. A pergunta que eu lhe faço assim, com esse índice que está abaixo até mesmo dos 120%, não me parece que ainda sobra do orçamento atual recursos que poderiam ser investidos em outras áreas, e por que não estão sendo investidos? Bom, primeiramente a questão do CALC. Então isso nos inviabilizou essa tomada de recurso, tanto do governo do estado, do governo federal, no sentido do recapeamento de cerca de 16 milhões. Nós estamos tentando, de todas maneiras, nós sairmos dessa situação, para que o município possa, com muita responsabilidade, nós não nos endividarmos e não deixarmos talvez uma herança para os próprios governantes também, que ele não possa investir e buscar também linhas de financiamento, porque nós deixamos no percentual dos mais de 100%. Então isso nós temos que ter essa responsabilidade. Primeiramente, então, nós vamos sanar a situação. Estamos trabalhando já uma das prestações de conta de 2010, nós já fizemos, junto ao governo federal, já fizemos pagamentos de cerca de 177 mil, não é grande valor, mas tem a questão da responsabilidade. Estamos tratando uma de 2016, tratando já, junto ao INSS, o parcelamento também, que nós estamos propondo a fazer ao longo do tempo. Portanto, nós poderíamos sim buscar mais recursos nesse sentido, mas eu tenho uma preocupação muito grande, Wagner, é de nós não buscarmos créditos e débitos como município. Então essa responsabilidade para que a gente possa deixar para todos também um legado melhor e não de tomar todos os recursos empréstimos que nós possamos resolver. Mas nós vamos buscar, essa tua informação é muito procedente nesse sentido, e tu contador da prefeitura também, que a gente sabe que nós poderemos buscar mais valores de recursos junto aos entes, aos bancos, enfim, para que a gente possa investir na qualidade de vida da nossa gente. E vamos fazer. Prefeito, sobre a iluminação pública. Muitas pessoas dizem que houve, existe uma demora às vezes no retorno em relação à questão de pedidos de troca de lâmpada e assim por diante. Agora o município passou a receber a CIP, depois de um período que o município ficou sem fazer o recolhimento. Agora, depois do parcelamento que foi feito, começou a receber a CIP. A pergunta que eu lhe faço é, em quanto tempo o cidadão de Tramandaí pode esperar para ver um retorno dessa cobrança efetiva na iluminação pública da cidade? Bom, na verdade, a questão, vamos tratar realmente com a CIP, que ela teve toda essa demora de nós conseguirmos fazer a cobrança. Poucos municípios, Imbé, Tramandaí aqui, eu acho que no litoral não cobrava ainda a CIP, e alguns poucos municípios no estado não tinham essa cobrança da CIP, que é a taxa de iluminação pública. O município, nós tivemos que fazer lá um contrato de rateio por cerca, acho que 120 meses, se não me engano, mais ou menos, o parcelamento de uma dívida de quase 55 milhões, aonde o município está pagando cerca de 700 mil por mês.
700 por mil, nós temos da taxa de iluminação do mês e mais a parcela do parcelamento, um valor que dá os dois juntos cerca de 700 mil. Nós temos que investir ainda daquilo que nós arrecadamos, mais quase 300 mil ainda também daquilo que nós arrecadamos. Portanto, se nós conseguíssemos arrecadar tipo 700, pagar 400, nós teríamos um investimento mensal, um valor, ou seja, 100 mil, 600 mil. Já tem uma noção de quanto de arrecadação? De arrecadação, se não me engano, é quase 500, 600 mil mais ou menos, o restante a gente bota do recurso livre do município. É uma das maneiras que nós teríamos que investir melhor, comprar, por exemplo, novos veículos para fazer o atendimento da comunidade, tendo em vista que os caminhões que nós temos são caminhões já antigos, de vários anos. Para fazer frente, nós temos 3 equipes de iluminação pública, uma na Zona Sul e 2 aqui na cidade, uma com um caminhão maior, um caminhão bastante ultrapassado, velho, que consegue atingir os postos com maior altura, da Fernandes Bastos, por exemplo, né? Mas nós temos que investir, nós temos que melhorar a quantidade que nós atendemos diariamente, é muito grande. O cadastramento está sendo feito, as pessoas telefonam, o secretário, hoje respondendo, o Flávio Corso, tem tido uma dedicação, as equipes estão procurando atender, porque as pessoas passam a cobrar mais também, pelo fato também de estarem pagando hoje a CIP e pelo fato da importância que é a iluminação pública para a segurança do bairro, da comunidade. E nós temos também alguns vândalos também, que infelizmente também, além da quebra, da inutilização, da queima das lâmpadas, também temos a questão do vandalismo e também dos furtos de fios, que é muito frequente. Nós temos constantemente enfrentado, nós e a CE, em conjunto, esse grande problema na cidade, que é o furto de fios da iluminação pública, deixando às vezes uma comunidade, isso é quase que diário, e às vezes o trabalho é muito grande, porque é toda uma quadra às vezes, e demanda das nossas equipes um trabalho que poderia estar fazendo somente a troca de lâmpada. Cada início da semana nós temos que fazer grandes partes de reposição de fios, e nós temos um trabalho da CE, da delegacia, da Brigada Militar, tentando coibir esse tipo, e que acabam às vezes a sociedade tendo esse grande ônus, que é a falta de iluminação. Mas pedindo para a sociedade, quando tiver essa situação de falta de lâmpadas, que faça um contato com a secretaria, telefone para a prefeitura, para que a gente possa providenciar e cobrar. Eu, quando saio para a rua, eu saio com um bloquinho anotando, para também se colaborar nesse sentido de informar os nossos servidores que naquela rua, naquele local, nós temos essa demanda. Prefeito, o nosso município tem ainda algumas áreas para serem atacadas, vamos dizer assim, né, em relação à gestão. O que o senhor entende que seria prioridade, e a Beira-Mar e a Beira-Rio, que hoje estão em processo de revitalização, seriam obras prioritárias agora do seu governo? Olha, Wagner, nós temos como prioritário, nós temos uma cobrança muito grande dos investidores, do comércio, da cidade no geral, para que Tramandaí possa voltar a atrair cada vez mais investidores, para que comprem, para que invistam em Tramandaí, para que venham a Tramandaí para o setor comercial, consumir, gastar, visitar. E a nossa Beira-Mar, infelizmente, ela vinha sendo muito criticada, e havia uma grande expectativa de todos os gestores que passaram no momento conseguir realizar esta revitalização, aquilo que nós iremos fazer até 2020. Nós fizemos a licitação em 3 etapas, mas eu quero terminar em 2 etapas. Na verdade, no ano que vem, nós vamos objetivar a Beira-Rio, um investimento até pequeno, em termos de 300, 400 mil. Uma pergunta sobre a Beira-Rio, que é muito feita, e até eu acho que ficou... A Beira-Rio, ela vai ser apenas de um lado revitalizada e o outro não? Sim, nós gostaríamos de revitalizar aquele outro pequeno espaço, a Beira-Rio, que é bonito também ali. A Beira-Rio deverá estar pronta já no mês de novembro agora. A Beira-Mar é uma obra que se aconteceu, vai acontecer mais demorado um pouquinho, mas nós queremos ver se já temos uma nova cara, uma melhora já até a Travessa Paraná nesse primeiro momento. Depois, a partir de abril, nós darmos continuidade
e concluir uma até a Avenida Atlântida. Então, eu vendo que a Avenida Beira-Rio, pelo menos do lado direito, que tu falasse, até o antigo quiosque Dodô, da ponte até o quiosque Dodô, aprontando agora, nós iremos aprontar também a Beira-Mar até a Travessa Paraná. Nós vamos fazer a reposição no canteiro central da Avenida Fernandes Basso, aquela entrada do modo esportivo até a Umberto com a colocação de pedra portuguesa. Nós vamos revitalizar o pórtico, uma parceria com os empresários. É muito importante que a classe empresarial, que as pessoas estão nos ajudando. Na verdade, até adotar uma praça, melhorar o seu canteiro central. Nós temos feito uma parceria com a comunidade e agora no pórtico nós vamos fazer essa revitalização. Então, da entrada da cidade, vem para Fernandes Basso, Avenida Beira-Rio e Avenida Beira-Mar. Neste primeiro momento, nós queremos essa revitalização. Depois a Rua Ubatuba de Farias, ali no canteiro central também, nós temos uma emenda parlamentar de 500 mil. O presidente do Legislativo ficou de também, até o final do ano, da sua economia com os nossos vereadores, fazer a devolução do recurso para aplicação ali também. Revitalização de praças, que é muito importante, do centro de eventos, cercamento. As praças temos emendas já depositadas, e isso é muito importante que a gente possa, na verdade... Nessas revitalizações, uma das obras também de revitalização que eu me recordo que muito foi falado até na sua campanha, é em relação, existe algum planejamento de revitalização da ciclovia da Fernandes Basso? Da ciclovia nós queremos colocar uma situação de asfáltica, pelo menos dar uma melhorada naquela condição, porque ela tem uma trafegabilidade bastante grande também. Como nós temos ideia de projeto, mas não podemos prometer ainda, que também a partir da Protásio Alves até a João de Magalhães nós temos um espaço muito bom para fazer uma ciclofaixa também. Como teremos também uma ciclofaixa também na Avenida Beira-Mar, que vai da Ubatuba de Farias até a Santinha também. São recursos de emendas parlamentares que vêm nos ajudar na melhoria também da Beira-Mar, além da revitalização, mas mais essa ciclofaixa. Portanto, é importante essa questão da mobilidade e nós, às vezes, não temos os recursos necessários para que a gente possa investir com o recurso do município. Mas a importância dos nossos deputados, que representam não só a nossa região, mas todos que são parceiros de Tramandaí, nós estamos batendo a porta para que a gente possa buscar recursos, investimentos, e ali nós somos gratos a todos os deputados, independente das siglas partidárias, que tem acontecido, pessoas até que nós não temos nem ligações políticas, vamos dizer, aqui dentro do município, como alguns candidatos, alguns deputados que trouxeram para nós recursos para investimento no município. Então nós temos obras de recursos, muitos de emendas parlamentares também. Prefeito, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos para o último bloco do programa, no qual nós vamos falar aí um pouco sobre as polêmicas da saúde, sobre as questões políticas do seu governo e um recado final que o senhor também vai ter a oportunidade de dar para a população que está nos acompanhando. Já voltamos com o programa Frente a Frente. Acompanhe pelo Correio do Imbé, Correio de Tramandaí, Correio do Litoral, o Campeonato Municipal de Futsal de Imbé, edição de 2018, ao vivo. De terça a sexta-feira, a partir das 19 horas. Narração Maurício Marques. Reportagens Jorge Bittencourt. Produção Renato Dias. Patrocinadores: Magazine Luiza, Clínica de Fisioterapia e Estúdio Pilates Doutora Luciane Zabotti, Casa das Baterias e Auto Center HC, Exata Contabilidade, Vereador Leandro Candiago, Dimbé Serviços Funerários, Redmac J Fofonca Materiais de Construção, Eletrônica Local Sky HD TV, Republic Casa de Eventos, Loja Shopping da Praia Confecções, Farmácia Zanella, WebSul Telecom, internet via rádio e fibra ótica de alta velocidade. Retornamos então para o programa Frente a Frente hoje com o prefeito Luiz Carlos Gauto, que está fazendo aí um resumão, vamos dizer assim, dos seus quase dois primeiros anos de administração, ainda falta 2 meses pela frente,
E hoje nós estamos conversando aí um pouco sobre tudo. Agora vamos falar um pouco sobre a área da saúde. Prefeito, a gente sabe, e isso é notório, de que houve, né, a questão da formulação de uma CPI sobre a área da saúde em relação à contratação da OCIP e AG. Houve também problemas com o processo seletivo, questões da Justiça do Trabalho, matérias na imprensa, tanto daqui quanto, né, na estadual, houve acaloramento das disputas na Câmara. A pergunta que eu lhe faço é, quando nós falávamos antes, até mesmo a CPI arquivada, houve aliados do partido do seu governo que fizeram recomendações em relação a algumas coisas que foram encontradas no processo de contratação da empresa. O Tribunal de Contas também apontou algumas no seu relatório. A pergunta que eu lhe faço, o senhor ainda acredita que não houve, não falo em desvio, mas sim problemas na formulação deste contrato que acabou gerando essa turbulência na área da saúde? Olha, Wagner, nós vimos que talvez as pessoas que interpretaram com relação à contratação da legislação que fizeram com relação à Lei 8.066, que não era a Lei 8.066 para este mesmo modelo de contratação, e acabou acontecendo toda aquela celeuma com relação à CPI, com relação à comissão, na verdade, da saúde, que viu a necessidade de aprofundar mais a questão de uma CPI para verificar, para buscar, para ver em que sentido se houve dolo do gestor, na verdade, ou seja, a vontade livre e consciente do gestor tentar burlar, tentar alterar alguma situação pessoal para dar benefício a alguma empresa A ou B. Na verdade, eu sempre procurei, Wagner, uma conduta no sentido de buscar a redução de valores. Quando a empresa futura era contratada e acabou por vários apontamentos no passado, por várias situações do próprio Tribunal de Contas, pelos órgãos de fiscalização, nós não vimos mais como manter a empresa futura, até porque nós tivemos, neste ano passado, realmente, até um arresto de valores do município para pagar dívida da futura. Então, já era um problema nós mantemos. Abriu-se um procedimento no sentido de trazer uma empresa que pudesse fazer a gestão da saúde, como acontece em outros tantos municípios. E acabou essa empresa do Paraná vindo para a saúde em Tramandaí. Nunca tive nenhuma relação com relação à direção dessa tal empresa e também não morros de amores por ninguém com relação a qualquer tipo de contrato. Nós temos que ser imparcial e impessoal nas questões de contratos, no sentido, se o tribunal disser não deve mais continuar com esse tipo de contrato, certamente nós vamos acatar, nós vamos partir para um outro tipo. Na verdade, deveríamos, talvez, os municípios, nós termos somente concursados para todos os atendimentos. Mas com relação à questão médica, por exemplo, nós pagamos por 20 horas do médico, talvez 3 mil e poucos reais por médico para 20 horas semanal. Não tem ninguém que queira ser contratado. Nós até abrimos processo seletivo no sentido para contratar pelos mesmos valores de hora médica que nós pagamos para os nossos concursados. Não apareceu nenhum médico. Então aí vem a contratação de empresas para prestar serviço na área da saúde, que é um valor considerável. A empresa se colocou à disposição através do projeto na área da saúde no contrato por cerca de R$ 1.300.000, R$ para fazer a gestão da saúde, portanto, cerca de 200, 300 mil a menos que a futura. Depois, na contratação do novo processo seletivo de projetos, ela baixou para R$ 1.132.000, é o que é atualmente. Agora, as empresas, às vezes, elas entram no processo seletivo pensando no reajuste logo ali. E isto eu tenho vetado nesse sentido, porque se ela se propôs a fazer um trabalho na área da saúde por um valor e às vezes ela quer aumentar, eu não concordo e não aceito, porque nós temos que ter esse respeito com relação aos recursos do erário público. Então, esta CPI, ela veio, e a própria, depois
a conclusão da CPI, ela indicou algumas situações que eu mandei abrir sindicância, e temos uma sindicância aberta para apurar se tiver algum setor, algum funcionário ou servidor, alguma responsabilidade com relação a atos da gestão. Isso eu lhe pergunto, se caso comprovasse que há, até mesmo na questão da condução do processo, o senhor responsabilizasse? Com certeza, esse é o meu objetivo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho nenhuma vinculação com A, ou com B ou com C. Muitas vezes nós rompemos contrato, na questão da economia, muitas vezes nós abrimos, por exemplo, na questão do lixo, só para comparar, com relação ao contrato antigo com a empresa Brisa e o contrato novo com a Transambiental é cerca de R$1 milhão por ano, ou seja, economia para o município. Certamente quem perde contrato sempre acaba tentando buscar novamente, mas eu digo, preço justo e qualidade no serviço. Serve para a saúde, serve para todos os contratos da prefeitura nesse sentido, e aí eu vejo a importância do diálogo e também da fiscalização, não só da fiscalização externa da própria Câmara de Vereadores, que faz o seu papel, mas também dos setores internos, que possam também apontar e indicar, tipo controle interno, os fiscais de contrato, os próprios contadores do município, os próprios secretários, para que possam nos auxiliar naquilo que é mais correto e aquilo que é mais certo. Perfeito. Essa questão da CPI também movimentou o cenário político, né? Com certeza. E acabou havendo movimentos dentro da Câmara e muito se falou até que houve busca de aliados ao governo devido à CPI. A pergunta que eu lhe faço em relação a isso, em algum momento o senhor temeu perder o mandato ou temeu realmente de que pudesse ocorrer algum acerto político? Algumas pessoas até chegavam a deslumbrar que havia membros do seu governo, né, aliados do seu governo, que poderiam pensar nessa possibilidade. Não, vai no seguinte, uma CPI sempre é preocupante, né? Para qualquer gestor. Porto Alegre foi cantada agora uma CPI com o prefeito Marquesan, Caxias do Sul e outros lugares que a gente sabe no decorrer desse 1 ano e 10 meses que aconteceram, alguns apontamentos para a abertura de CPI. No caso de Tramandaí, nós tivemos sempre a maior tranquilidade, sabíamos que os vereadores teriam a consciência com relação ao seu voto. Nós sabemos que uma Câmara é composta por partidos políticos, por pessoas com coligação, com outros que não têm esta coligação. No decorrer dos anos a gente perde aliados, a gente ganha aliados também. Isso é importante, saber quem sai, quem entra. Alguns com independência também, que não tem uma vinculação política partidária na nossa coligação, mas que talvez vote pela sua consciência. Nós temos aqui, queremos dizer, Wagner, que boa parte dos projetos que nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, mesmo os vereadores de oposição votam. E votam talvez porque é bom para o município. Isso é importante, na verdade, que não se tenha essa busca política simplesmente de votar ao contrário para prejudicar a administração que não é do nosso partido. Então a gente tem que ter esse diálogo, porque a eleição terminou em 2016. Agora uma gestão que tem que dar certo para a comunidade, para o povo. Portanto, a CPI foi um momento que mexeu, que movimentou a Câmara de Vereadores, mas eu tinha tranquilidade no sentido que ela iria acabar bem, porque nunca teve a vontade consciente do prefeito de cometer qualquer crime de prevaricação, de improbidade para prejudicar o próprio município ou melhor, completar com valores, com recursos que pudessem ser desviados de um contrato que pudesse beneficiar o prefeito diretamente. Então, eu sempre coloquei, inclusive, a minha quebra de sigilo bancário, eu sempre coloquei a minha quebra do sigilo telefônico, muito claro, muito aberto a todos. Semana passada foi assinado o termo de repasse de R$1.600.000 para o Hospital de Tramandaí, referente à dívida do Estado com o município. Fora isso, o senhor anunciou também R$316.000 para a UTI neonatal e mais R$33.000 para a aquisição dos ar-condicionados do hospital. Também foi aberto, no final do mês passado, o posto de saúde da Zona Sul, que faz parte de um conjunto de postos que foi iniciado a construção na administração passada. Um resumo, assim, na área da saúde, da questão de mudança da sua gestão para a administração passada. O senhor acha que conseguiu evoluir nesta área?
Na verdade, Wagner, nós fizemos essa inauguração e ali eu fiz questão de informar a comunidade que a construção dos postos de saúde, das quatro unidades, elas iniciaram, se não me engano, no final de 2014, com a previsão de 10 meses para inauguração em 2015, e acabou não podendo ser inaugurado, não por má vontade do gestor. Tenho certeza disso, que o gestor tentou de todas as maneiras, mas os recursos federais que são canalizados para a construção desses postos de saúde, por exemplo, a construção e a conclusão desse posto de saúde, o empresário da empresa contratada até agora não recebeu a parte final do governo, que poderia ter repassado para que ele pudesse aplicar nos próximos postos de saúde para a conclusão. Então, essa dificuldade que tem as vias do repasse da esfera federal ou das outras esferas, acaba também, às vezes, protelando as ações do governo municipal. Esse recurso, do 1.600.000, que era um recurso devido pelo governo do estado, o repasse que vem para os municípios, que não é só para Tramandaí, mas também para Imbé, Cidreira, Pinhal, que seriam direcionados para a saúde, nós entendemos neste momento fazer esse socorrimento, embora possam fazer muita falta a cada município. Dos 2.573.000 que foram repassados para o Hospital de Tramandaí, cerca de 1.600.000 foram nossos. E é mais a questão dos ar-condicionado, que vem são recursos que foram licitados pelo município, praticamente 2 milhões de reais, são para o atendimento, vamos dizer, para suprir uma carência, uma demanda ainda pequena ainda do hospital, que carece e precisa muito mais de nós. Então, nós tivemos envolvimento do deputado Gabriel, sabemos da importância nesse sentido, é reconhecido que representa também a nossa região, que teve um papel fundamental também nessa interlocução do hospital, juntamente com o promotor Fernando, o promotor público Fernando Bittencourt. Portanto, esse somatório. Na saúde, o que eu quero, o que eu busco? O acolhimento. Muitas vezes, não só o atendimento é importante, mas as pessoas pudessem e possam serem bem recebidas. Estamos contratando a compra mais de 2 ambulâncias, uma ambulância naquele valor, inclusive com repasse da bancada do PMDB e uma do PSDB. Nós vamos comprar um veículo de quase 200 mil e o outro dentro dos valores um pouco mais, dos 90 mil repassados. Vamos comprar 2 micro-ônibus com acessibilidade, já está na licitação também, para a saúde, mais uma caminhonete para a saúde, e já adquirimos 4, 5 carros para a saúde para fazer esse melhor atendimento. Vamos fazer a reforma no posto da Indianópolis, posto de saúde da Cruzeiro, e vamos tentar buscar os recursos para concluir os outros 3 postos. Portanto, são algumas das ações que nós queremos qualificar, melhorar atendimento, enfim, a recepção dos locais do atendimento e diminuir cada vez mais a questão da espera da saúde, que é muito difícil, mas nós sabemos que o valor aplicado, que deveria ser 15%, o município, há muitos anos, ele aplica muito mais do que o valor constitucional, já vem aplicando, e nós estamos aplicando cerca de 30% a 35%, que nós queremos deixar no máximo 30% da aplicação dos recursos livres para a saúde, na atenção básica. Prefeito, para a gente encerrar, 2 últimas perguntas. Uma, o senhor teve troca de diversos secretários do primeiro ano do governo, né? Isso o senhor considera que foi muito mais por escolhas erradas de início de gestão ou porque realmente não se adequaram à sua forma de administrar? E, por fim, houve aliados que se tornaram adversários e adversários que se tornaram aliados. O senhor acredita que chega ao final do seu governo com esta base de governo? Olha, eu acho que posso chegar com a base do governo e podemos ampliar essa base do governo ainda. Existe a possibilidade de aproximação da oposição? Com certeza, a gente vai procurar sempre tentar buscar essa aproximação. Tudo é possível, né, Wagner, na questão política partidária, de coligações, para que a gente possa ter um melhor entendimento, que possa trazer pessoas que pensem diferentes, mas que venham a somar também. Perdemos parceiros, ganhamos parceiros, alguns parceiros saíram bravos, outros não saíram bravos, entenderam, outros por opção também pediram para sair, também, até por questão de doença, ou por outros interesses pessoais também. Enfim, nós perdemos vereador na nossa base, ganhamos outras pessoas, enfim, isso eu acho que faz parte do jogo político. Agora, os princípios que norteiam têm que ser aqueles que
que nós não podemos nos desviar, que é os princípios morais e éticos, que às vezes possam desagradar, às vezes até os aliados, ou até o adversário possa entender como benéfico essa postura. Então nós ficamos abertos, na verdade, e somos agradecidos a todos aqueles que passaram, que colaboraram conosco, porque deixaram de si alguma coisa de positivo. Nós não podemos sair aqui criticando quem saiu ou só elogiando quem está entrando. Na verdade, quem entrou pode sair, quem saiu pode voltar. Então, essa faz parte do jogo. Aproveitando essa resposta, a última pergunta: o senhor tem alguma possibilidade de concorrer à reeleição? E, por fim, respondendo uma vez só, se caso chegar ao fim do seu governo, de que forma o senhor gostaria de ser lembrado na sua administração? Olha, a possibilidade política, sempre a gente está no jogo político, na verdade, às vezes até os parceiros, companheiros, chega no momento, acabam fazendo essa pressão para concorrer, eu faço parte do jogo, eu estou no cenário, a decisão vai ser mais próxima agora, mas o que nós gostaríamos de ser lembrado? Alguém que deixou a sua marca também no município, como todos os outros gestores que passaram, que conseguiram deixar aqui alguma coisa de positiva para trabalhar, ou seja na saúde, ou seja na educação, ou seja naquilo que nós podemos, com os recursos disponibilizados até o final da gestão de 2020, que a gente possa concluir obras. Nós temos várias ações para ser concretizada, não só a questão da Beira-Mar, da Beira-Rio, da Fernandes Bastos, mas de postos de saúde, mais de compra, aquisição, enfim, das praças, da revitalização e de outras tantas que nós vamos trabalhar intensamente para que a gente possa, pelo menos, amenizar muita situação. E a questão das ruas, da questão do recapeamento, da melhoria, é o principal desafio que eu tenho pela frente. Perfeito, muito obrigado pela entrevista e estamos aí abertos sempre que possível a conversar com o senhor também. Existia uma mitologia de que nós não poderíamos fazer essa entrevista, né, que foi criada pelas redes sociais, mas hoje está aqui a prova de que tanto frente a frente quanto o prefeito está disponível quando for necessário de dar esclarecimentos à comunidade. E agradeço a sua participação, prefeito. Wagner, nós certamente vivemos democraticamente, a gente é amigo, a gente é parceiro, já tivemos caminhando lado a lado politicamente em alguns momentos. O momento, às vezes, não é propício nesse momento para estar junto, mas quem sabe ali para frente poderemos estar juntos novamente. Esta é a realidade, mas o entendimento que a gente sabe que a imparcialidade, a impessoalidade dos meios de comunicação e o frente a frente tem sido esta linha, essa conduta que eu vejo como importante, na verdade, a gente oportunizar tanto para a situação como para a oposição, como tem feito. E tu tem feito ao longo do teu trabalho na frente desse programa tão ouvido e tanto visto, na verdade, pela comunidade, principalmente de Tramandaí, e que atingiu as fronteiras do nosso município também. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, no frente a frente, e dizer que em outros momentos também vamos estar aqui para ouvir os pedidos, as informações, as críticas e aquilo que a gente está levando hoje à comunidade, que é de coração aberto, o que nós queremos fazer pela sociedade. Obrigado, Wagner. Perfeito, eu agradeço. Então, encerramos o Frente a Frente especial com o prefeito Luiz Carlos Galto e lembramos que semana que vem iniciamos a segunda parte dos programas especiais de olho no voto eleições 2018, ao qual receberemos no primeiro programa especial os dois representantes do partido à presidência da República do segundo turno, representante do PT e um representante de Jair Bolsonaro, que vão fazer um debate ao vivo aqui pra gente com as suas propostas para o segundo turno, ao qual você terá a oportunidade de ajudar aí a decidir o seu voto no dia 27, que é o segundo turno das eleições. Muito obrigado e nos encontramos no próximo programa Frente a Frente aqui no Correio do Império.